Eu quero aqui agradecer esta oportunidade que nos dá o Senhor de estarmos reunidos mais um dia, antes do grande dia que é o do arrebatamento da igreja do Senhor. Eu quero dar honras também aqui ao pastor que nos deu essa oportunidade também de estarmos usando, se beneficiando também para receber o que vem de Deus neste lugar, ao nosso amigo irmão Emerson, amém? E que tudo aqui que for feito seja para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Eu confesso que eu li a palavra, estudei e perguntei ao Senhor o que deveria trazer. E como bem colocou a nossa pastora aqui, a irmã Maria, a pastora Maria de Manaus, que está juntamente comigo aqui nesta cidade de Anuri, viemos aqui, Deus já operou grandemente em alguns lares que estivemos visitando. Mas como eu disse, como ela mesma falou, eu não sei o que Deus tem para fazer neste lugar. Mas se você permitir, Deus tocará, mudará o teu coração com a sua palavra. Porque a libertação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos abrir as nossas espadas em 1 Reis, capítulo 21. E sucedeu depois dessas coisas, que tendo Nabote o Jezreelita uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote dizendo: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se bem parecer aos teus olhos, dar-te-ei a sua avalia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança de meus pais. Eu gostaria que você repetisse esse versículo 3 comigo, bem forte, em nome de Jesus. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança de meus pais. Podei assentar. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus essa noite. Queridos, Acabe já tinha vindo de uma peleja, aleluia, de algumas afrontas do rei da Síria, aonde pedia que houvesse uma aliança entre eles. E depois dessa aliança, houve um condicional também, onde Acabe não se agradou muito, porque dizia ele que Samaria se tornaria, aleluia, em destruição, e seria tão grande a destruição, que pelos milhares de homens que estavam com ele, todo o pó de Samaria não seria o suficiente para colocar na mão daquela multidão de exército que estava com aquele rei oposto. Por isso a palavra de Deus diz, aleluia, que depois que sucedeu todas essas coisas, vem Acabe e faz uma proposta a Nabote. Para você entender melhor, a vinha já era algo estabelecido na época de Moisés, aliás, não questão de vinha, mas do território, a herança, que Deus determinou que Moisés dividisse entre as tribos de Israel. E como lei de Deus, aquilo teria que ficar como memorial em meio à família, poderia vender. E se alguém tivesse enfrentando uma situação de pobreza, poderia vender por um tempo determinado e depois então poderia resgatar aquela vinha para não se perder, e nenhuma outra tribo poderia comprar aquela terra.
aquela herança. E vinha, se fala também de fartura. O que podia sair da vinha? A vinha, logicamente que o suco da uva, o vinho representava a alegria daquele lugar, daquele povo. E a vida de uma vinha é muito longa e provavelmente tenha sido o próprio pai de Nabote que tinha plantado. Então, aquele lugar tinha um apreço, tinha uma questão, aleluia, como eu posso dizer, afetiva. Era de importar o sentimento, aquele algo precioso. Fora que não se podia vender para outra tribo, porque cortaria, quebraria aliança com o próprio Deus. Eu espero que você entenda bem essa mensagem. Abra bem os seus ouvidos. E Nabote diz não para Acabe, o rei de Israel. Acabe teria sido pelo menos o 7º rei de Israel, que houveram 8 durante 200 anos. E este rei não andou mais segundo a vontade de Deus. O Senhor dizia que o seu povo não deveria se aliançar às filhas de outros povos. Por quê? Porque certamente, quando você convive muito com uma pessoa, você acaba tomando dela a sua forma, os seus costumes. E há um ditado popular: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E Nabote, aliás, Acabe quebrou essa tradição que havia no meio do povo de Israel. Porque os outros povos tinham deuses estranhos que não era o Deus de Israel. Ali já haveria um conflito religioso. E Acabe começa então, casou-se com uma mulher chamada Jezabel, que antes era a princesa da Filistia, e se tornou rainha. Nabote era um homem guerreiro, se tratando de se conquistar territórios, mas em questão de família, ele foi um fracasso. Eu me lembro também rapidamente aqui falando, que quando os 3 anjos foram visitar Abraão, quando chegaram até Abraão, Abraão falou para sua esposa: vai lá dentro e prepara bolos para esses homens. Porque Deus estava anunciando, aleluia, que iria destruir Sodoma e Gomorra. O pecado irrita as narinas de Deus. E aquele lugar tinha subido o odor do pecado. E Deus respondeu, enviando os seus anjos para falar de tal destruição. Esses mesmos anjos disseram que iam até Ló, justamente onde se estava, entre a cidade de Sodoma e Gomorra. Só que foram somente 2 anjos. O 3º anjo do Antigo Testamento se referenciava ao anjo do Senhor, ou seja, o próprio Cristo, representando o próprio Cristo, o próprio Deus. Existem lugares em que Deus não tem entrado. Existem lares onde o próprio Deus não está com a permissão de entrar. Por quê? Porque o pecado quer tomar parte, quer tomar o ambiente e não sobra. Porque Deus não é de sobra, irmãos. Quem está entendendo? Diga amém. E quando chegou lá aqueles 2 anjos, eu vou já voltar para a mensagem. Quando voltaram aqueles 2 anjos,
de Abraão, lá para Sodoma e Gomorra com Ló. Ló agiu diferente. Eu quero que vocês entendam duas situações. A posição que tomou um homem de família e a sua esposa, como mulher, ela foi para a cozinha fazer os bolos para os anjos. Na casa de Ló já foi diferente. A mulher ficou lá, sabe Deus aonde, que se fosse nos tempos de hoje eu diria que estava na frente da Rede Globo, na televisão, assistindo novela. E não viu os anjos do Senhor chegarem. E Ló foi lá fazer o alimento. Mas eu não quero entrar na mensagem de Sodoma e Gomorra. Eu só quero que você entenda que existiam ali duas situações, duas casas, aonde a mulher se posicionou como mulher e a outra deixou de se posicionar como uma mulher, já que nós estamos no culto de família. Mas voltando aqui para esta mensagem que nos foi dirigida esta noite, nós podemos ver que vinha, era alegria, a uva também estava na mesa do rei, depois de ser transformado em vinho, e também ele era, de uma maneira ali, transformado em xarope, né, e virava mel, mel de uva. Louvado seja o nome do Senhor. E Nabote não queria vender sua propriedade. Ele respeitava aquilo que Deus tinha colocado na sua vida. Existem pessoas fracassando naquilo que Deus tem colocado nas suas vidas. A tua herança, ela precisa ser eterna. E Satanás, o inimigo de nossas almas, chamado diabo, que significa enganador, usurpador, mentiroso, ele tem estado na posição de Acabe nesta geração. Está querendo fazer negociações com você e comigo. Ele está oferecendo outra vinha que não é a vinha do Senhor. Ele está querendo oferecer algo ilusório para te tirar da posição da herança eterna que Deus tem para a tua e para a minha vida. Quem está entendendo a mensagem? Não venda, não troque, não negocie, porque a herança de Deus, a maior herança que o homem pode ter, é a sua salvação. Infelizmente existem lobos fantasiados de ovelha para querer enganar o povo de Deus. Aleluia! Com as suas negociações. Diz a palavra de Deus que chegou ali Jezabel e perguntou ao rei Acabe: por que tu estás triste? Por que tu não estás comendo pão? E ele olha para ela e diz: Nabote não quis me vender. O crente fiel era Nabote. Quantos Nabotes tem aqui essa noite? Tem poucos Nabotes, mas o Senhor vai transformar essa situação aqui em nome de Jesus. Nabote não quis vender a vinha dele. E Jezabel disse: porventura tu agora governa Israel? Isso mostra que ele não tinha domínio em relação à sua própria esposa. Ela tomou a frente do rei
pegou o anel do rei, fez cartas, porque naquela época, nenhum herdeiro podia ser tomado legalmente a sua propriedade, se não fosse por blasfema ao próprio Deus, ou quebrando-se alguma lei da época. E ela levantou os incircuncisos dela, que eram os profetas, que faziam parte da cúpula. Como testemunho, chamou os anciões daquela cidade. Aleluia. E disse: olha, este homem, Nabote. Oh, coisa triste, irmão. É um inferno fazer cartas contra mim e contra a tua vida, com calúnia, com difamação. Mas nem que a calúnia venha sobre a tua vida, não vende a tua herança. Não dê por qualquer preço. Lute até a vida, porque está escrito em Apocalipse: na tua pouca força foste fiel, na tua pouca força foste fiel, e dá cheia a coroa. Há uma recompensa pela tua fidelidade. Há uma recompensa, porque se tu não sair da presença de Deus, não abrir as mãos, aleluia, da tua herança, Satanás terá que sair batendo em retirada. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Vem Jezabel, com seu dito maligno, coloca o homem ali, sem ter feito nada que o levasse e pudesse levá-lo à morte. Colocou-o diante de todos, em uma situação que ele não teve como